que o cara acaba desistindo. O cara acha que simplesmente, não, eu vou fazer só cálculo, ficar lá fazendo cálculo o tempo todo. E não é assim. Entendeu? Quer dizer, também, mas você não pode simplesmente saber calcular. Você tem que saber o porquê e o que você está calculando. E isso é conceito. Isso é conceito. Beleza? Bom, deu meia hora aqui, né? E eu tô falando e não trouxe o que eu prometi aqui. Então quer dizer que eu sou um charlatão? É isso. É isso. Não, é isso. É isso. É isso. Sou um charlatão. Não. Então vamos lá, né? A aula de hoje. A aula de hoje. A Twitch tá de sacanagem. A Twitch tá de sacanagem. Bom, então vamos lá. Bom, sejam bem-vindas, bem-vindos aí às aulas de filosofia. É, mini aula, um mini curso aí de como responder aí, né? Algumas questões. Ah, eu espero ajudar vocês nessa longa e difícil jornada, essa caminhada de estudante, vestibulando aí, né? E que já estamos quase na metade aí, tá? Pô, não, professor, você é burro, cara. Comecei meu cursinho pré-universitário em fevereiro. Então nós temos 2 meses aí. Então, o que acontece? As provas, em geral, a maratona de vestibulares começa em novembro, tá? Mas, em geral, os cursinhos pré-universitários, eles até agosto é conteúdo. A partir de setembro ele é só, não, tem conteúdo também, claro, né? Mas a partir disso é só treino de provas, tal. E aí prova de Enem, prova de Unicamp, prova de Unesp, Fuvest, Vunesp, puta, e os caralho a quatro aí. Então assim, a essa altura a gente já tá na metade da nossa caminhada. E eu também fiz isso aqui para vários cursinhos na época que eu tinha, que eu dava aula em cursinhos, quando eu dava aula também as minhas aulas para o ensino médio, né? Então vai ter, tanto é que a gente vai ter muita questão, opa, a gente vai ter muita questão de 2012, 13, 2015 aqui. Então é isso. Enfim, vamos lá. Vamos aproveitar aqui então. Tá aí, ó. Essa é uma questão de filosofia antiga. Quando você pega uma questão assim, pá, uma questão, você precisa pelo menos identificar as épocas históricas da filosofia. Filosofia antiga. A filosofia antiga se divide em duas: pré e pós-socrática. Manso, suave. Pré-socrático. Características: um discurso mais mitológico, narrativa, mais maravilhado com as coisas da natureza, maravilhado assim no sentido de fantasia, né, uma coisa mais fantástica, e uma questão assim do ser, né? Então a questão, como que essa é uma ideia assim infantil humana a respeito do mundo. Pense numa criancinha de 2, 3, 4 anos observando o mundo. Isso é filosofia pré-socrática. A pós-socrática, ela já. E a pós-socrática, e aí pós-socrática é parte da filosofia antiga até hoje, tá? É depois de Sócrates. É antes e depois de Sócrates. Depois de Sócrates, nós temos aí uma ideia de racionalidade. Você registrar, né, a sua ideia, a sua proposta. É um debate, é o discurso. É a ideia de que tudo tem que ser pautado pela racionalidade.
racionalidade, a razão em foco aí. É o cálculo, tá? Nós temos aí o cálculo, beleza? E cálculo mesmo assim, né? A métrica, a ordem, né? Tudo de maneira bem explicada, minuciosamente explicada e justificada. É a ideia de conhecimento Platão, que é uma crença verdadeira justificada. Beleza? Então aqui nós temos o que? Filosofia antiga, pré-socrática. Ok? Então temos aí uma questão com 2 testículos para você apreciar. Vamos lá. Texto 1. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar que, por filtragem e ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra. E quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Teoria dos 4 elementos aí, né? Ar, fogo, terra e água. E essa teoria dos 4 elementos durou bastante tempo, hein? Durou bastante tempo. Até o século XVI, se eu não me engano. 17. Século XVII. Século XVII. Invenção dos primeiros microscópios e tal. Então durou muito tempo. Então qual é que é aqui? Tá falando de como que as coisas se originaram. Palavra-chave: elemento originário. A ideia do ser, da existência. Beleza? Claro que eu estou aqui explicando para vocês, mas na hora lá do Enem, você tem 3 minutos para ler a questão e responder. Em geral, 3 minutos são as questões do Enem, tá? Mas aqui, olha só, nós temos aí um texto bem sofisticado, tá? Poético até, se você for ver. E daí a ideia de infantilidade. Mas infantilidade, pessoal, não é porque os caras eram burros. Aponta o dedo na cara do cara, ri, fala que o cara é idiota. Ai, que imbecil, por que o Anaxímenes não usou a internet? Pô, né? Não, né, cara? Pô, não. Aí não. Se começar desse jeito aí, então é melhor você nem fazer vestibular. Para, né? Os caras não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Simples assim. Então, o cara tá teorizando como as coisas funcionam e se transformam. Beleza? Tá, mas são 2 textos. Então, nesse texto 1, nós temos uma ideia de originalidade das coisas. Vamos pro texto 2. Claro, deu errado. Pronto. Texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresenta, em face dessa concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de que querem ancorar o mundo numa teia de aranha. Basílio Magno, filósofo medieval. Nós temos aí o comentador, né, Etienne Gilson, um dos grandes comentadores da Idade Média ocidental. Nós temos a filosofia medieval.
características da filosofia medieval. Sai esse discurso de razão como superioridade humana, entra a fé. E Deus é a explicação de tudo. Deus cristão. Beleza? Essa é a ideia, essa é a característica principal do discurso filosófico da Idade Média. O que o Basílio está fazendo aqui? Está fazendo exatamente o que eu censurei há pouco tempo atrás. Não dá para olhar para os antigos e apontar o dedo na cara deles e rir. Não dá. Isso é uma má fé, isso é sem vergonhice, isso é picaretagem. E que tem muito na filosofia. É muito na filosofia. Prova disso está aí. Então o que o cara fala? O cara tá dando risada dos filósofos antigos. Tá falando que os filósofos antigos não sabem o que estão falando, um contradiz o outro, um fica debatendo, discursando contra o outro, quais os elementos são principais, quais não são, tal, né? E aí vira uma teia de aranha, quer dizer, uma coisa que eles se prendem e fica se debatendo naquilo. Quando na verdade a resposta é muito óbvia. A origem das coisas é Deus. É isso. O que originou o mundo? O que originou o universo? O que originaram as coisas? Para os antigos, os elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Para os medievais, Deus. Então eles estão discutindo o que aqui? A origem das coisas. Fim. Tá aí. Com isso em mente, vamos para as respostas. Ah, claro, mudou aí, né? Ficou preto de novo. Era pra tá. Eu fiz uma animaçãozinha tal, né? Umas animaçãozinha da hora ali, né? A gente vai riscando tudo, mas agora a gente já sabe qual é a resposta do rolê aí, né? Fazer o quê? Depois eu vou arrumar aí para as próximas aulas. Mas vamos fingir que não tá descrito aí, tá? Vamos fingir que não tem essa a resposta. Pois bem, nós temos cinco alternativas. Cinco alternativas. Três estão totalmente erradas. Uma, ok, né, que parece ser a certa, e a outra que é a certa. Vamos ler uma por uma. A, né? Então aí nós temos a comanda. Filósofos de diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional, tá? Inclusive os medievais. Os medievais usavam a razão como subalterna à fé. Então, a razão era um meio para explicar a fé e não as coisas. A fé explicava as coisas através da razão. Então aí, os filósofos de diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que eram baseadas na ciência da natureza. Essa resposta é errada. Por que é errada? Porque ciências da natureza é um termo moderno. Bem moderno, por sinal. Quase contemporâneo. E é quando aí a física, a química, a astronomia, a matemática, elas começam a se tornar independentes da filosofia. Beleza? Então já arrisca a alternativa A. Bateu o olho, crau. Se está falando de filosofia antiga, se está falando de filosofia medieval, ciência da natureza não pode ser verdadeira. Então, é as jogadinhas do Enem, né? Tem muitas falsas, verdadeiras respostas. Pois é.
Dá a impressão que esses filósofos estão teorizando sobre ciência da natureza, mas não é. Não estão falando a respeito da natureza. Beleza? Letra B. Refutavam as teorias de filósofos da religião. Que religião? Qual religião? Os gregos não trabalhavam com essa questão da religião porque os gregos, embora sejam politeístas, eles eram politeístas. O que isso quer dizer? Ah, eu servia a todos os deuses, mas eu tinha um deus predileto, você tinha outro deus predileto e tal. Mas eles acreditavam em Deus e estava tudo bem. Então a ideia deles não era disputa de deuses. Ok? Não necessariamente. E para a filosofia medieval ocidental, a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, detinha o monopólio da verdade. Então, assim, nós não temos aí um debate entre deuses. Nós temos um debate entre argumentação e origem das coisas. Portanto, letra B você risca, que ela está errada. C. Tinha origem nos mitos das civilizações antigas. Muito da filosofia antiga dos gregos, eles trabalhavam com isso. Exemplo clássico, aí que já falei, inclusive jogando Indiana Jones. Ah, Platão fala da, da lendária Atlântida, né? Civilização antiga. Até mesmo do período pré-helenístico. E quando fala pré-helenístico, nossa, é antes da Grécia ser Grécia, tá? Ah, a questão, né, quando as civilizações ainda como é que se pode dizer? Ah, tinha lá uma aura de avanço, né? Então, com os deuses, com as narrativas da Ilíada, da Odisseia, até ok. Mas tem duas coisas nessa questão do Enem. Primeiro, não foi citado um trecho em que mostra, né, a discussão do filósofo antigo com as civilizações antigas. E dois, não é o caso do filósofo medieval. Ele também não está falando isso. Portanto, a letra C é a errada. Beleza? D. Postulava um princípio originário para o mundo. Ambos os filósofos estão querendo discutir como que o mundo se originou. Esta é a certa. Mas não podemos bater o carimbo ainda. Porque temos a letra E. Nós não lemos a letra E. Vai que a letra E tem alguma coisa de excepcional que desbanca a D. Então a D, na melhor das hipóteses, ela é distratora. Na melhor das hipóteses. Vamos ler aí. Defende que Deus é o princípio de todas as coisas. É verdade. Para o filósofo medieval. Não para o filósofo antigo. Então, ela é a distratora. Porque ela é meio certa. Meio certa. De fato, o filósofo medieval defendia que Deus é o princípio de todas as coisas. Perfeito. Para o texto 2, não para o texto 1. Ok? E na hora lá você tá lendo, você quer fazer curso de matemática, tecnologia, né, ciência da computação, quer fazer física, tal, química, você bate ali, você lê o Deus, né, a fé, porra, você vai espumando na letra E. É onde tu cai. É onde você cai. Então tem que ter cuidado com isso. Firmeza?